Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, os versos 4 a 7. E ao abrirem a Bíblia, fechem seus olhos, vamos buscar a bênção e a iluminação divina. Ó Pai, realiza um processo terapêutico em nossa mente, tomando esta manhã em Tuas mãos as nossas preocupações, para que nós possamos, de forma leve, experimentar a Tua alegria. Que a Tua bênção esteja sobre o Teu povo, que a compreensão da Tua verdade esta manhã nos leve a orar mais e a louvar o tempo todo. Toma-nos em Tuas mãos e dá-nos Tua bênção. Fica conosco nesta hora ao meditarmos em Tua palavra, por Jesus Cristo te peço. Amém, Senhor. Filipenses capítulo 4, versos 4 a 7 dizem assim: Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez, eu vou dizer, alegrem-se, porque o Senhor é bom, o tempo todo Ele é bom. O Senhor é bom, o tempo todo Ele é bom. Quantos creem? Então eu vou dizer a primeira parte e vocês repetem. O Senhor é bom. O Senhor é bom. É quando a gente compreende a bondade de Deus que a gente aprende a orar. Enquanto a gente não compreende quão bom Deus é, nós não encontramos motivação para orar. E esta manhã eu gostaria que duas verdades ficassem gravadas na mente de todos. A primeira verdade que eu gostaria que vocês guardassem esta manhã é esta: se tem alguma coisa que está preocupando você, a ponto de tirar seu sono, isso é motivo suficiente para você orar. A segunda verdade que eu gostaria que você tivesse em mente esta manhã é que, se está na sua mente, pode ter certeza, também está na mente de Deus. Então ore. Mas você só vai orar se entender que você tem um Deus que é bom o tempo todo. Um Deus que é cheio de bondade. Porque geralmente nós temos a tendência de encher a nossa mente de pensamentos negativos. Facilmente a gente fica oprimido por pensamentos negativos. É a conta que a gente tem que pagar e a gente não sabe como. É o resultado daquele exame médico que a gente fez e a gente está preocupado. São as notas dos filhos. É o medo do desemprego, a preocupação em arrumar um emprego, é o TCC que tem que apresentar na faculdade, e a gente vai enchendo a mente da gente de preocupações, e aí nós temos uma de duas atitudes: ou a gente ora, ou a gente para de orar. Então esta manhã eu quero falar para vocês sobre oração e louvor,
Vou terminar a semana aqui falando de oração e louvor. Meu tema foi esta semana, pense de novo. O de novo é que cada dia você precisa ter uma vida de oração e uma vida de louvor. É de novo, e de novo, e de novo o tempo inteiro. Uma experiência real com Deus. Intimidade com o Eterno. No Getsemane, Jesus dirigiu-se ao Pai em oração e ele chamou o Pai de Abba. Abba é a forma mais carinhosa e simples de chamar Pai de Pai. E Jesus se dirigiu ao Pai chamando-o Abba, para dizer que nosso Deus, Ele é extremamente relacional, e Ele deseja que nós nos relacionemos com Ele, com confiança. Aqui nesse texto que nós lemos, Paulo está dizendo para nós: não andem ansiosos por coisa alguma. Em tudo, seja conhecido diante de Deus, com súplicas, as suas orações. Em outras palavras, fale para Deus quais são as suas necessidades. Aprenda a orar. Fale para Deus o que você precisa. Não espere ficar num território impossível para orar, mas tenha uma vida de oração. Não espere chegar aos limites de suas forças, apenas ore. Não ande ansioso por coisa alguma, mas ore, ore, ore. Fale com Deus quais são suas necessidades. Meus filhos fazem isso. Eu tenho 2 filhos adultos. Eles confiam em mim. A gente tem um relacionamento muito próximo. Eles me contam tudo. E eles me pedem conselhos, ajuda, dinheiro. Agora eu que estou começando a pedir. Mas quando meus filhos vêm me pedir alguma coisa, eles não escolhem uma maneira criativa de pedir o que precisam. Eles simplesmente pedem. Pois Deus espera que nós tenhamos uma relação com Ele desta maneira. Nós não precisamos ensaiar a nossa oração. Nós precisamos simplesmente nos dirigir a Deus, numa relação pai e filho, e apresentar a Ele qual é a nossa real necessidade. Apenas peça, e cada um ora do seu jeito. Não tem uma fórmula, não tem um modelo, apenas ore, ore com confiança, por causa da bondade do seu Deus, porque meu Deus é bom. Meu Deus é bom. É a bondade de Deus que nos faz orar. É quando compreendemos que nosso Deus é bom, é que nós aprendemos a desenvolver uma vida de oração. Olha o que Pedro diz em 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5, versos 6 e 7. 1 Pedro capítulo 5, versos 6 e 7 diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Humilhe-se diante da mão de Deus. Lance sobre Ele a sua ansiedade. Por quê? Porque Ele cuida de você, Ele cuida de nós. Gente, é Pedro que está falando isso aqui. Dá para acreditar que Pedro falaria uma coisa dessa? Porque Pedro falava uma coisa, fazia outra. Pedro dizia, vamos confiar em Deus, mas na hora da tempestade era o primeiro a olhar para as ondas. Pedro dizia, lance sobre ele sua ansiedade, mas ele era o primeiro a viver desconfiado. Mas talvez no decorrer da vida, Pedro aprendeu que ele precisava aprender a confiar, e ele aprendeu a colocar o cuidado de sua vida nas mãos daquele que é todo poderoso.
Falar sobre a bondade de Deus, sobre a oração para vocês essa manhã, pode dar a vocês uma falsa ideia que eu já cheguei lá. Eu estou a caminho. É mais fácil falar do que fazer. Mas ainda não cheguei lá. Mas é para lá que eu estou caminhando. Para ter uma relação de intimidade tal com Deus, que a oração realmente funcione em minha vida. Porque, queridos, eu quero lhes garantir esta manhã que a oração muda as coisas. A oração realmente funciona. Mas o mais importante é que a oração muda a gente. E olha que coisa incrível. A oração muda nosso cérebro. Presta atenção nisso. A oração muda a nossa mente. Antigamente os médicos acreditavam que o cérebro humano, ele se desenvolvia até chegar na adolescência. Depois da adolescência, ele estacionava, ele estagnava e não havia mais desenvolvimento. Hoje, ninguém acredita mais nisso. Os cientistas descobriram que o cérebro humano, ele está sempre em desenvolvimento. E ele funciona como músculo. Os neurocientistas chamam de neuroplasticidade. E da mesma maneira que os músculos precisam ser desenvolvidos, o cérebro também precisa ser desenvolvido. O nosso cérebro está o tempo todo criando novas conexões, criando novas vias neurais. E eu falei disso aqui algumas vezes essa semana. E o cérebro vai criando novas conexões. E cada vez que você pensa numa coisa e repete aquele pensamento, cada vez fica mais fácil pensar sobre aquilo. E aquilo vai criando um modus operandi, vai criando uma forma de pensar. Muito bem, se a gente pensa positivo, isso é uma bênção. Mas a tendência que nós temos é pensar no pior. A gente não quer se preocupar, mas a gente se preocupa. E a gente enche a mente de pensamentos ruins, negativos. E a gente começa a se torturar. A gente chama isso de ansiedade. Paulo diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Ao invés de ficar escravo da ansiedade, Paulo diz que tem uma solução, uma saída para a ansiedade. Paulo diz: ore e louve. Oração e louvor como a saída para a ansiedade. Olha que coisa incrível, queridos. O seu cérebro está mudando o tempo todo. E a oração muda o seu cérebro. Presta atenção nisso. O Dr. Andrew Newberg, ele é diretor de pesquisa do Hospital Universitário Thomas Jefferson, nos Estados Unidos. Ele estuda o cérebro. Ele usa imagem de ressonância magnética e tomografia computadorizada. Ele usa emissão de fóton único e tomografia por emissão de pósitron. Eu vou ser honesto com vocês, eu não sei o que é isso. Mas o Dr. Andrew Newberg escreveu um livro, e o título do livro é Como Deus Muda o Seu Cérebro. Neste livro ele diz que a oração é como exercício físico para o cérebro e muda a química cerebral. Olha que coisa extraordinária. A oração não toca apenas o coração de Deus, mas a oração muda a sua forma de pensar, muda a nossa mente. Tem uma doutora chamada Caroline Leaf. Ela escreveu um livro chamado Ligue Seu Cérebro. Olha o currículo desta mulher, presta atenção. Moçada que está aí na galeria, solta o celular agora e presta atenção aqui. Olha o que essa mulher diz. Olha o currículo dela primeiro. Ela diz assim, o currículo dela. Ela é patologista da comunicação, neurocientista cognitivo,
tem mestrado e doutorado em patologia da comunicação, especializada em neuropsicologia cognitiva e metacognitiva. Eu não sei o que é isso também. Mas olha só o que essa mulher disse. Ela escreveu assim no seu livro: foi descoberto. Estão atentos aí? Então vamos lá. Foi descoberto que 12 minutos de oração diária focada, durante um período de 8 semanas, pode mudar o cérebro de tal maneira que a mudança pode ser identificada em uma tomografia. Esse tipo de oração aumenta a atividade nas áreas cerebrais associadas à interação social, compaixão e sensibilidade aos outros. Também aumenta a atividade no lóbulo frontal, à medida que o foco e a intencionalidade aumentam. Você ora. Quanto tempo ela disse que a gente deve orar? 12 minutos, 8 semanas. Faz uma tomografia, dá para perceber a mudança do cérebro. E onde é que você melhora? Em casa. Você passa a ter um coração mais compassivo, passa a ser mais sensível ao problema dos outros. Você começa a interagir melhor com as pessoas que estão à sua volta. Esse é o poder da oração. A oração, queridos, muda o nosso cérebro. E quando muda a nossa mente, muda a nossa vida. Olha o que diz Paulo em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, os versos 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2, Paulo diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformem a sua mente, renovem a sua mente. Ao invés de encher a mente de pensamentos tóxicos, a sua mente de ansiedade, ore. Faça da oração um processo terapêutico em sua vida. Paulo diz que há um caminho melhor do que a ansiedade. Ele diz: não se deixem dominar pela ansiedade, mas com súplicas, com orações. Ore ao Senhor e você vai se livrando da ansiedade. Mas pastor, eu oro e eu continuo preocupado. O que acontece comigo? Porque eu oro e eu continuo ansioso. Bem, tem um outro cientista estudioso chamado Daniel Goleman. Ele escreveu na década de 90 um livrão que se tornou um best-seller. Grosso assim, chama-se Inteligência Emocional. Chato de doer. Tem que ser bom para chegar no final. O livro inteiro se resume num capítulo. Mas o Dr. Daniel Goleman, ele diz numa parte do seu livro que a ansiedade é causada pela amígdala sequestradora. Eu nunca tinha escutado isso antes. Amígdala sequestradora. E ele diz ali em seu livro que a amígdala, ele fica sabendo o que está acontecendo à sua volta. Ele fica sabendo o que está acontecendo aqui fora. E então a amígdala tem uma reação imediata, rápida, desproporcional. E isso nem sempre é ruim. Você está dirigindo na rodovia e de repente, enquanto você está dirigindo, um animal entra na pista. E aí a amígdala é acionada e tem uma reação imediata, rápida e desproporcional. Você freia bruscamente, canta pneu. É bom. O problema é que a gente começa a ser dominado pela amígdala. E a gente começa a ser escravizado pela amígdala.
Ela começa a assumir o controle. Ela é acionada uma vez, ela começa a ser acionada com frequência. Pois o Dr. Newberg, que eu citei anteriormente, em seus estudos ele fez outra descoberta. A descoberta que ele fez chocou a comunidade científica, porque ele descobriu em seus estudos que a oração diminui a ação da amígdala. Quando você ora, a reação da amígdala diminui. E olha o que Paulo diz lá em Filipenses, capítulo 4, verso 7. Filipenses 4, verso 7. Vamos voltar lá no texto. Filipenses 4, 7. Paulo diz assim, que quando você começa a orar, qual é o primeiro resultado da oração que aparece na sua vida? O que é? O que é, gente? Paz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, começa a tomar conta de nossa mente. Quando você ora. Quando você ora. Olha a força, o poder extraordinário da oração. Queridos, a oração é aprender a confiar nas promessas de Deus. É aprender a colocar o controle da vida nas mãos de Deus. Mas a gente só vai fazer isso se a gente compreender que o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom o tempo todo. E isso é motivo suficiente para a gente orar. Porque o Senhor é bom o tempo todo. E à medida que a gente ora, e a gente confia, e confia na bondade de Deus, sabe o que Deus faz? Ele coloca um segurança fortão na entrada da nossa mente. Filipenses capítulo 4, verso 8. Ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, enche a mente disso. Pensa nisso o tempo todo. Aquilo que é verdadeiro, aquilo que é amável, aquilo que é justo, é honesto, é puro. Pensa nessas coisas, enche a sua mente dessas coisas. Mas você só vai fazer isso se você compreender a bondade do seu Deus. Deixa eu ser prático agora, muito prático. Eu sei que cada um de nós aqui tem sua preocupação, não importa a idade que você tenha. Nossa mente se enche de preocupação. Então deixa eu dar uma dica prática. Uma dica prática. Pegue uma caixa, qualquer tamanho. Não precisa ser bonita, simplesmente pegue uma caixa. E escreva por fora, num dos lados dessa caixa, Deus. E você vai chamar essa caixa de a caixa de Deus. Não se enganem, eu não tenho uma caixa dessa. Mas é bom ter. Você pega essa caixa e toda vez que você tiver uma preocupação, uma ansiedade, um medo, um temor, qualquer coisa que lhe assusta, que rouba seu sono, você pega, escreve num papel e coloca dentro da caixa de Deus. Eu não tenho uma caixa dessa, mas eu costumo escrever tudo que me preocupa. Eu faço uma lista e eu coloco diante de Deus. Agora você tem uma caixa, dentro da caixa você vai colocando suas preocupações. E você ora e diz: ó Deus, eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor é capaz de resolver esse problema. Então nesse momento eu quero colocar esse problema nas tuas mãos. Eu não quero mais me preocupar com isso. Esse problema passa a ser teu. Deixa a preocupação nas mãos de Deus, entrega a caixa para Deus e vai cuidar da sua vida. E você vai pela vida fora, mas não tem jeito. Aquela preocupação que você colocou lá na caixa vem. E se vier e continuar insistindo e estiver roubando a sua paz, roubando
a sua tranquilidade, lhe deixando ansioso por uma questão de honestidade, vá até a caixa, pegue o papel de volta e diz: Deus, eu sei que o Senhor é capaz de resolver isso, mas eu acho que eu resolvo isso mais rápido. E pegue das mãos de Deus. Não é isso que a gente faz? A gente pega, dá para Deus um problema e depois nós mesmos queremos resolvê-lo. Meus queridos, Paulo diz aqui no capítulo 4, no verso 5, ele diz que o Senhor está perto de nós. Perto está o Senhor. Então nós não precisamos encher nossa mente de preocupações. Nós precisamos orar. Nós precisamos confiar no Senhor, aprendendo a lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele cuida de nós. Então, esta manhã, se tem alguma coisa roubando a sua paz, se tem alguma coisa enchendo sua mente de preocupação, se tem alguma coisa que está tirando o seu sono, deixa eu lhe dizer, isso é um motivo suficiente para fazer você orar. E se esse problema é grande demais, a ponto de tirar a sua paz, e está sempre na sua mente, é porque ele também está na mente de Deus. Então ore e louve. Aqui entra o louvor, porque aqui em Filipenses capítulo 4, verso 4 em diante, Paulo diz: não andeis ansiosos por coisa nenhuma, mas sejam conhecidas diante de Deus, com súplicas e orações, e com ação de graças, com louvor, com ação de graças, você ora e você louva. Vamos relembrar isso aqui. Quando Paulo escreveu essa carta, essa frase, Paulo estava na prisão em Roma. Foi de uma prisão que ele disse: não ande ansioso por coisa nenhuma. Condenado à morte, ele disse: não ande preocupado, não ande ansioso, ore e louve. Ele estava escrevendo para a igreja de Filipos. Ele também esteve preso lá em Filipos, estão lembrados? Está em Atos 16. Ele chegou em Filipos e uma mulher endemoniada começou a seguir Paulo e Silas e Timóteo e Lucas, e ia atrás deles e saía dizendo coisas, fazendo adivinhações, e Paulo chegou e expulsou o demônio da mulher. Só que era o lucro de homens poderosos. Começou o motim, e esses homens levaram Paulo para a prisão, e eles exigiram que Paulo fosse punido. Atos 16, verso 22 a 25. Vamos ler o que foi que aconteceu. Atos 16, verso 22 a 25. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos estavam ouvindo. Dá para acreditar nisso? Dá para acreditar nisso? O homem foi açoitado, estava sangrando e cantando. Aí quando ele escreve para a igreja, diz: alegrem-se no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Olha que frase extraordinária. Uma frase excelente para colocar no ímã da geladeira, é ou não é?
Olha que frase maravilhosa para a gente colocar no WhatsApp da família, todo dia de manhã. Alegre-se no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Não é uma frase maravilhosa para a gente colocar numa xícara de chá? Alegrem-se no Senhor. Olha que frase espiritual. Quer parecer espiritual, moçada? Alegrem-se no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. O tempo todo? Imagina o sujeito com o pneu furado, na rodovia, no acostamento, com o sol, tendo que trocar o pneu com o sol a 35 graus na cabeça. Como é que é? Alegrem-se no Senhor. É possível? Paulo se alegrou no Senhor? Sim. Paulo, quando estava na prisão, alegrou-se em Deus, alegrou-se no Senhor. Ao invés de ser consumido pela preocupação, pela ansiedade, ele louvou, ele cantou. Você consegue imaginar a cena? Açoitado com varas, preso pelos pés, jogados no ponto mais baixo da prisão, um lugar fétido, frio, talvez feridos. E então o que eles fizeram? Paulo perguntou: e aí, irmão Silas, como é que está? Rapaz, está doendo tudo, mas pelo menos eu estou vivo. Paulo soltou uma gargalhada. É mesmo, meu irmão? Graças a Deus significa que não é o fim da linha para a gente. Louvado seja Deus. E eles começaram a cantar. Deus é tão bom. Cantem. Deus é tão bom. Deus é tão bom. É tão bom pra... Repitam o mesmo refrão. Deus é tão bom. Deus é tão bom. Deus é tão bom. É tão bom pra mim. Por que eles cantaram? Por 3 razões. Eles cantaram não por aquilo que Deus faz, mas por quem Deus é. O problema deles, as circunstâncias não haviam mudado. Eles continuavam na prisão. E eles louvaram não por aquilo que Deus faz. Eles louvaram por quem Deus é. Porque Deus é bom o tempo todo. Eles louvaram em primeiro lugar por quem Deus é. Quem é seu Deus? Quem é seu Deus? Quem é seu Deus? Segunda razão porque eles louvaram antes de receber a bênção. Às vezes nós esperamos ser abençoados para louvar. Eles começaram a cantar antes de receberem livramento. E a terceira razão, eles louvaram e então Deus se manifestou. É o louvor que abre as portas para a manifestação divina, para a bênção, para o milagre. Eles louvaram e bum, as portas da prisão se abriram. Verso 26 diz assim, verso 26 diz: de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados, e imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Quer ver o agir de Deus? Comece a louvar. Comece a louvar. Quando a gente ora, Deus manifesta poder. Quando a gente louva, Ele manifesta superpoder. A oração
pega o inferno desprevenido. O louvor pega o inferno de surpresa. Porque na hora da dificuldade, o diabo espera que a gente reclame, que a gente se queixe, que a gente se volte contra Deus. Quando a gente começa a louvar, o louvor surpreende o diabo. Então louve. Louvar por quê? Suas circunstâncias talvez não tenham mudado, mas você louva por quem Ele é, não por aquilo que Ele faz. Você louva porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez eu vou dizer para vocês: alegrem-se. Não andem preocupados com coisa alguma. Antes que sejam conhecidas diante de Deus, pelas orações, pelas súplicas, com ação de graças, todas as suas necessidades. E o Deus que conhece você, que ama você, há de suprir cada uma de suas necessidades em Cristo Jesus. E o Deus da paz encherá o coração e a mente de vocês da verdadeira paz, da paz que só Ele pode dar. Então, compreenda isso esta manhã, jovem querido, meu irmão. Quando nós adoramos ao Senhor, Ele se manifesta. Quando Ele se manifesta, nossos pensamentos mudam. E quando nossos pensamentos mudam, nossa vida muda. É por isso que eu lhes digo, ao final desta semana abençoada para mim, pensa de novo, e de novo, e de novo, e de novo, porque o Senhor é bom. Quantos têm essa certeza? Será que esta manhã eu estou falando para alguém que veio aqui atormentado por preocupações? Você não tem conseguido dormir direito por causa de sua ansiedade? Eu sei que tem gente aqui preso nas amarras terríveis da depressão, difíceis. Mas esta manhã eu quero convidar você a descansar no Senhor, a confiar no seu Deus, a confiar na bondade de seu Deus. Continue com o seu tratamento, mas confie no seu Deus. Não por aquilo que Ele promete fazer, não por aquilo que Ele vai fazer, mas por quem Ele é. Será que esta manhã tem alguém que precisa levantar-se de seu lugar, vir aqui à frente para a gente orar, dizendo: Senhor, me ajuda a aprender a confiar, a descansar na Tua bondade. Então eu quero orar com você. Eu sei que todos nós precisamos de uma oração especial, todos nós. Mas eu sei que alguns têm uma luta maior que outra, então eu quero convidar você para vir aqui perto, eu quero orar com você. Mas eu quero convidar especialmente os jovens que têm anseios, que nada satisfaz, têm lutas, podem vindo. E eu quero convidar esses jovens que venham também dizendo: Senhor, eu quero confiar mais, eu quero aprender mais, eu quero conhecer-te melhor, eu quero saber que o Senhor é bom. Então venham. Dá tempo, se você está aí no alto, quer descer também até aqui, pode vir. Podem se aproximar mais aqui, podem se aproximar mais, para que outros possam vir. Podem chegar mais perto aqui, para que outros possam vir. Nós vamos ter um louvor agora. Tem um louvor. Enquanto
nós ouvimos esse louvor em oração, em entrega. Vamos fazendo desse louvor que vai ser cantado nossa oração. E é o tempo que você tem para ir se aproximando, encontrando um lugarzinho aqui e chegando para esse momento especial de entrega ao Senhor. Ore, louve, adore. Você pode mudar a sua maneira de pensar e Deus pode mudar a sua vida. Porque o Senhor é bom. O tempo todo Ele é bom. Paizinho, pela fé, eu sei que estou agora face a face com o Senhor. Eu estou na sala do trono, com meu coração ferido, com minha mente dividida, com os pensamentos tumultuados, cheio de pensamentos tóxicos. Mas eu quero deixar, em nome do teu povo, todas essas ansiedades sob os teus cuidados. Nós queremos tirar o fardo. E nós queremos sair daqui hoje aliviados, cheios de alegria, porque estivemos em tua presença. Nós queremos sair daqui leves, porque nós experimentamos esta manhã a paz que excede todo entendimento. Ó Pai, ajuda-nos a orar sempre, sem cessar, e a louvar em todo o tempo. De novo, de novo, de novo, até que a gente comece a se parecer com Jesus Cristo, nosso divino modelo. Esses teus filhinhos que estão aqui à frente, precisam esta manhã de uma bênção especial. Tu conheces cada coração, então quero deixá-los agora em tuas mãos, onde eu espero que eles estejam cada dia de suas vidas. Abençoa teu povo. Abençoa a juventude linda desta igreja. Que eles permaneçam no centro da tua vontade. Que eles não se afastem de ti por nada nesse mundo. Mas se porventura um deles se afastar, persiga-os com teu espírito. Vá atrás dele sussurrando a seu ouvido, dizendo: filho, filha, este é o caminho, andai por ele. Toma teu povo em tuas mãos desta manhã. Eu te peço nesse nome poderoso, maravilhoso, grandioso, o nome santo de Jesus Cristo, meu precioso Salvador. Amém. Amém. Amém.